Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó. Uberlândia Visitada, Memória, Cultura e Sociedade, Diogo de Souza Brito, Eduardo Moraes Vaperkovski, são os organizadores e vários autores da EDUF, editora da UF, Universidade Federal de Uberlândia. Essa obra aqui. Um pouquinho desse trecho aqui, caminhando nas sendas do progresso. O aspecto fônico na formulação da cidade não é característica somente de Uberlândia. A partir do século XIX, a cidade passou a ser tratada como problemática que exigia resposta às novas demandas de uma sociedade capitalista, ou seja, historicamente a cidade tal qual a conhecemos surge com o capitalismo. A cidade de Paris, por exemplo, é aquela da qual mais se escreveu sendo uma cidade polissêmica e polifônica, isto é, de muitos sentidos e sons, pois, no contexto de transformação, o arcaico se choca com o novo, o progresso com a tradição, fazendo a cidade o paradigma da modernidade, devido às inúmeras formas de representações literárias, artísticas e urbanísticas construídas a seu respeito, que ultrapassaram as demais metrópoles modernas. No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro não nasceu de um pacto de inteligência urbanística do século XVI. Só no século XIX, com a chegada da família real em 1808, começaram as preocupações com a estética urbana. A inauguração da República em 1889 acentuou o desejo de reformulação do espaço urbano e tendo a Europa como padrão. A cidade foi remodelada, as intervenções no espaço não se resumiam ao traçado, alcançaram as sociabilidades e valores do povo estampados em um confronto entre ordem e desordem, público e privado, tudo com vistas a fazer do Rio de Janeiro de traço colonial uma metrópole moderna digna de ser vivida e visitada. A capital mineira não fugiu à regra. A cidade de Ouro Preto tornara-se arcaica e provinciana e a província merecia uma cidade mais arrojada como capital. O acanhado arraial Curral del Rei transformou-se na moderna Belo Horizonte com apenas 4 anos, entre 1894 e 1897. Belo Horizonte foi planejada e executada sob o signo da modernidade, consoante aos novos tempos que se abriam à República. Diante desse quadro, em que as principais cidades do país buscavam demonstrar grandiosidade, Uberlândia não foi um caso estranho. Se a capital do país, seu principal cartão de visitas deveria refletir os auspícios do progresso e modernidade, Uberlândia abraçou esse objetivo com fervor. Objetivo que só poderia ser alcançado se fosse adotado por seus habitantes como vontade coletiva. Na verdade, o sonho de se fazer grande e radiosa parece ter nascido com Uberlândia. Acanhado, o pequeno povoado nasceu no século XIX às margens do Córrego São Pedro do Berabinha e, aos poucos, foi se desenvolvendo para tornar-se a Uberlândia dos sonhos, sonhos acalentados por seus habitantes, notadamente os elementos dos grupos sociais dominantes que se preocupavam em investir na cidade e também atrair investidores a fim de fazê-la próspera, moderna, bela. Não bastava ser uma dentre as muitas cidades da província de Minas Gerais, o sonho era ser uma grande cidade, uma das mais bonitas e desenvolvidas depois da capital. O nascimento das cidades no Brasil está ligado ao relacionamento entre o Estado e a Igreja, esta que exercia um papel político, social, normativo e institucional. Geralmente, a aglomeração humana se dava ao redor de um templo ou capela, que era garantia de auxílio mais próximo de serviços institucionais, registros de nascimento, batismo, casamento e eclesiásticos. À medida que ocorria o reconhecimento das categorias eclesiásticas para uma construção, quais sejam capela, paróquia e matriz, o reconhecimento civil do povoamento era simultâneo, ou seja, a construção da capela sinalizava o povoado, a paróquia designava o arraial e, por fim, a matriz identificava a freguesia. As sesmarias, ao serem conferidas a donatários que dispusessem de meios para desbravar, povoar e colonizar o interior do país, possibilitaram a formação do embrião do urbano. A construção da capela implicava o adensamento de população e a esperança de atenção do poder administrativo, e embora obtivesse o reconhecimento administrativo, os primeiros núcleos urbanos do país padeciam com o descaso das autoridades. Ausente de infraestrutura, sem preocupação com a configuração do espaço, predominando a tradição sinodal em torno da igreja, com o adensamento e crescimento do primeiro núcleo urbano, a freguesia ganhava o status de vila. Esse é um trecho, um pouquinho da história de Uberlândia. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se você sabe pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos
Mais de 1.700 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que lutam por conta de um conteúdo útil. Passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. Se quer compartilhar nosso canal, compartilhe nosso canal, seja aqui nessa plataforma. Compartilhe nosso canal, seja aqui nessa plataforma e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, até a próxima.